Bom, boa tarde aí a todos, hein? Vamos dar início. Já passou do meio-dia. Vamos dar início à coletiva com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Não, pode começar as perguntas aí. Então, vamos com o primeiro veículo, CNN. Carolina Cosito, por gentileza. Boa tarde. Oi, ligou? Não. Ligou? Pode? Boa tarde, presidente. Eu queria que o senhor esclarecesse aqui nesse release que a gente recebeu das prioridades, né, dos eixos de atuação, essa questão priorização de áreas onde a ocorrência de ilicitude pode impactar de maneira mais decisiva os resultados da gestão ambiental. De fato, quais são essas áreas e como que vocês mapearam essa região? Qual é o impacto disso? Muito obrigado aí pela pergunta, Carolina. Ao longo aí de toda essa operação que nós estamos realizando, né, desde maio do ano passado e pelas fontes de análise de inteligência, fruto do trabalho aqui do Grupo de Integração de Proteção à Amazônia, do GIPAM, nós levantamos que 70% do desmatamento ou dos crimes ambientais, vamos colocar assim, ocorrem em 11 municípios. 7 estão localizados no Pará, um em Rondônia, 2 no Amazonas e 1 em Mato Grosso. Então, esses 11 municípios foram elencados como as áreas prioritárias, uma vez que, concentrando os nossos esforços nessa região, nós temos, então, condições de obter uma redução significativa desses crimes ambientais. Então, esse foi o eixo principal que norteou o nosso trabalho para esse Plano Amazônia, né, de modo que, utilizando o efetivo das agências ambientais e as agências também da FUNAI, o INCRA e dos elementos policiais, a gente consiga atingir um resultado expressivo. Tá bom? Veículo G1, Guilherme Mazuí. Tudo bem? Bom dia, vice-presidente. Um dos outros eixos ali fala em reforçar a fiscalização, e aí o senhor vem há meses falando sobre encontrar uma forma para recompor o efetivo das agências, né, como IBAMA, ICMBio. Isso foi definido de como isso vai ser feito, né, como fortalecer a fiscalização com o encerramento da Operação Verde Brasil? Tudo bem, Guilherme. Primeira coisa, né, nós temos que, ao restringir a área de atuação, né, para aqueles municípios onde nós entendemos que as ilegalidades ocorrem em grande número, nós temos condições de, com o efetivo existente, né, obter êxito, né, nessas operações. Agora, dentro das ações que foram colocadas para os diferentes ministérios, está a avaliar a necessidade de contratação de pessoal temporário, né? Então, notadamente aí o Ministério do Meio Ambiente, né, o Ministério da Justiça e o próprio Ministério da Agricultura, né, para o INCRA, né, verem a necessidade dessa contratação. E isso tem que ser negociado com a área econômica. É óbvio que a gente lembra que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil na questão fiscal aqui no Brasil, né, e também teremos que procurar, né, uma linha de ação, e isso está sendo estudado pela Casa Civil, no sentido de que doações que possam ser realizadas ao nosso país, como alguns outros países já se mostraram, né, digamos assim, propensos a isso, assim como entidades da sociedade civil, essas organizações poderiam ser absorvidas sem que houvesse impacto no teto de gasto. Então, é um outro trabalho também que está sendo feito sob a liderança da Casa Civil. Tá bem? O Jornal Folha de São Paulo, Daniel Carvalho.
Bom dia, vice-presidente. Quando o senhor fala em trabalhar com o efetivo hoje existente, o senhor está falando de quantas pessoas, e o senhor falou também de avaliação de contratação de trabalhadores temporários. Como é uma atividade de risco, envolve fiscalização, não é temerário usar funcionários temporários? E só mais uma questão, o senhor continua à frente, nesse novo momento, o senhor continua à frente do Conselho da Amazônia? Obrigado. Muito bem. Em relação aos temporários, a finalidade precípua deles seria, não é, para atuar na área administrativa e, com isso, liberando gente capacitada para atuar na área operacional. Além disso, vamos lembrar que no sistema do Preve-Fogo se contratam brigadistas, né, esses são capacitados e, posteriormente, eles fazem a ação deles de combate aí às queimadas. Em relação ao Conselho, o Conselho continua sendo presidido por mim normalmente, e vamos lembrar que o Conselho, né, ele não tem papel executivo, ele é uma instância de coordenação e integração. E a palavra-chave no trabalho aqui é cooperação, fazer com que todos os ministérios que têm diferentes políticas voltadas para a Amazônia trabalhem em sinergia, um auxiliando o outro. Daí, nesse prosseguimento das operações, nós criamos um comitê gestor com representantes de cada uma das agências que estarão operando e funcionando da seguinte maneira: olha, semana que vem o IBAMA precisa operar na área X, eu preciso de apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, preciso de um helicóptero das Forças Armadas, e nós vamos fazer essa integração de modo que na semana seguinte a operação seja efetivada. Tá ok? New York Times, Letícia Casado. Bom dia, presidente. A gente queria saber qual que é a meta de desmatamento para esse ano, como ficariam os efeitos de uma fusão de IBAMA com o ICMBio e em relação ao combate ao desmatamento, e se o senhor é a favor da fusão. Também a gente só gostaria de perguntar também se o senhor tem conversado com a Embaixada Americana sobre a Amazônia desde a posse do Joe Biden, e se o senhor tem conversado também com a União Europeia, já que essa questão de desmatamento pode ser um problema para ratificar o acordo Mercosul-União Europeia. Obrigada. Muito bem, vamos... a questão de metas do desmatamento é o seguinte: o que eu posso dizer para vocês? Entre 1º de junho do ano passado e 31 de janeiro deste ano, que é a parte que nós trabalhamos efetivamente com a Operação Verde Brasil, houve uma redução de 19% no desmatamento. No período anterior, haviam sido 7.900 km². Nesse período, 6.400 km². Então, uma queda de 1.500 km². A nossa meta é aquela que está colocada no Acordo de Paris, que em 2030 não pode ter mais desmatamento ilegal. De qualquer jeito, nós estamos propondo uma métrica que está sendo analisada junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e isso é um trabalho que será feito agora, durante o mês de março, para fechar o planejamento estratégico. Em relação, à comunicação com a Embaixada Americana, na sexta-feira eu conversei com o embaixador Chapman, a esse respeito, a questão de Amazônia, das ideias, e o que o embaixador deixou bem claro é que o governo do presidente Joe Biden ele tem todo o interesse em trabalhar conjuntamente com o Brasil no sentido da preservação do meio ambiente e da própria questão climática. Também tenho acompanhado os pronunciamentos aí do representante para o meio ambiente do novo governo, John Kerry, que está extremamente preocupado com a questão da transição energética, que é um problema dos países industrializados, mas não é um problema do nosso país, uma vez que a nossa matriz energética é extremamente limpa. E em relação à União Europeia, nós temos contatos desde o ano passado, esse ano ainda não estabelecemos nenhum tipo de reunião, mas o contato está aberto, o embaixador aqui da União Europeia, que é o Ibanez, tem um bom relacionamento com a gente, e o diálogo sempre pronto, sempre aberto, tá bem? Bom, a questão do IBAMA e do ICMBio é algo que está em estudo no Ministério do Meio Ambiente, então é estudo. Então vamos aguardar, tá bem? Globo News, Wellington Valadão. Bom dia, vice-presidente. Algumas entidades ligadas ao meio ambiente criticam o custo da Operação Verde Brasil 2. Queria saber do senhor se nesse balanço foi falado desse custo, qual foi esse custo e como é que o senhor avalia? Olha, a operação, Wellington, ela vai durar praticamente um ano, ela começou
ali pelo dia 15 de maio do ano passado, vai se encerrar no dia 30 de abril, de acordo com o que está previsto, né? Ela custou em torno de 400 milhões, 410 milhões de reais, né? Então, não é uma operação extremamente cara, né? Ao longo desse período, houve muitos comentários de funcionários de algumas das agências, dizendo que se eles tivessem esse dinheiro, fariam muito melhor, né? Isso tudo faz parte do debate, né? E as Forças Armadas, elas permanecem como aquilo que eu chamo do último argumento, é a última ratio regis. Então, se caso for necessário novamente o emprego das Forças Armadas, isso será proposto ao presidente da República, né, e ele tomará a decisão que melhor lhe aprover. Agora, vamos lembrar, eu ressaltei aqui a questão fiscal. No momento que está sendo discutido, né, como colocar um novo auxílio emergencial e outros aspectos que estão sendo discutidos aí entre o Executivo e o Legislativo, na dificuldade orçamentária que nós vamos viver esse ano, nós, aqui do nosso lado, nós temos que procurar cumprir a nossa tarefa com o recurso existente. Eu acho que nós temos condições de fazer isso. SBT, Natália Fruê. Oi, vice-presidente, bom dia. O senhor falou agora dessa questão orçamentária, né? Que depende do Ministério da Economia e de manter o teto de gastos. Quanto de recursos que o governo vai precisar se tiver que reforçar o efetivo das agências, as contratações temporárias? A gente está há 2 meses de encerrar esse prazo aí da Operação Verde Brasil. Vocês já sabem quanto e quando vai vir a resposta do Ministério da Economia? E se não for possível esse dinheiro do Ministério da Economia, a doação de países está incluído os Estados Unidos, nesses países que poderão ajudar? Muito obrigado, Natália. Essa questão do recurso, né, vamos lembrar que nós não temos nem orçamento aprovado ainda, então estamos aguardando a aprovação do orçamento. Dentro das tarefas que foram colocadas para os diferentes ministérios, na reunião realizada no dia 28 de janeiro, vamos lembrar que nós fizemos uma reunião preparatória no dia 28 de janeiro com os ministérios diretamente interessados, né, ou responsáveis por essas ações. Então, eles têm 3 meses para se preparar, exatamente entrando aí, né, o aspecto orçamentário e financeiro para a execução dessas operações, né? Então, esse trabalho está sendo realizado, temos que aguardar a aprovação do orçamento e, em relação a possíveis doações, ou vamos dizer assim, convênios, ou atividades conjuntas com outros países, sejam da União Europeia, sejam dos Estados Unidos, a gente aguarda as propostas, serão estudadas e, obviamente, isso é decisão do presidente da República, né? O que eu posso dizer é que nós temos que buscar, e eu respondi aqui na primeira pergunta, acho que foi ali para a Carolina, né, a respeito de que esse recurso, quando entra no país, ele não pode impactar o orçamento, impactar o teto de gasto. Então, nós temos que buscar uma solução tipo assim, será um crédito extraordinário, mas sem recurso do Tesouro. Então, é algo que tem que ser estudado pela área econômica. Record TV, Vanessa Lima. Bom dia, vice-presidente. Obrigada pela entrevista. O senhor chegou a dizer, né, da contratação dos temporários para substituir aqueles funcionários que hoje trabalham na parte administrativa e esses vão para campo, vão fazer trabalho operacional. Essa chegada da contratação desses temporários vem antes da saída dos militares ou vai ter uma lacuna aí, ficar descoberto por parte dos militares, da atuação dos militares lá? E outra questão também que eu gostaria de saber, o senhor falou no início, que vai concentrar a fiscalização nas 11 áreas de maior desmatamento. O senhor não tem a migração desses crimes para outras áreas? Como é que vai ser a fiscalização dessas outras áreas? Obrigada. Muito bom, Vanessa. Em relação ao recobrimento entre a saída das Forças Armadas e a chegada do pessoal das agências, existe um período que é entre 15 e 30 de abril, onde os 2 grupos estarão convivendo no terreno. É aquilo que em linguagem militar a gente chama de substituição em posição. Então, a turma que está no terreno, ela sai e vai entregando os dados e as ações que foram realizadas, né, ao pessoal que vai substituir. A questão da contratação de temporários, isso será estudado pelos ministérios, né? Da necessidade disso aí. O Ministério pode chegar à conclusão, não, eu com meus 30, 40 agentes que eu tenho nessa área, eu tenho condições de cumprir a minha tarefa. Em relação ao restante, né, que foi o que você colocou,
esses municípios são aqueles que estão naquilo que é o arco da humanização, né, onde ocorre realmente o desmatamento. O restante da área da Amazônia pode ser fiscalizada com menos gente, porque é aquela área da Amazônia profunda, onde só se chega de barco, né, ou de avião, e mesmo assim em condições muito precárias, né. Essas áreas são aquelas que estão junto das principais rodovias, né, da BR-163, da BR-158, né, da própria Transamazônica, da 230. Né, então, são as áreas onde há uma facilidade de deslocamento de pessoas e, consequentemente, né, a prática do crime ambiental. E encerrando a entrevista, temos a participação do UOL, Eduardo. Bom dia, vice-presidente, tudo bem? O senhor falou que precisa conversar com o presidente Bolsonaro para ver essa questão de doações. Eu queria saber se o senhor conversou com o presidente Bolsonaro sobre essa sua conversa com os embaixadores, com os representantes dos Estados Unidos a respeito de doação dos Estados Unidos, que o senhor mencionou, e se o senhor conversou também sobre essa possibilidade de doações de países para bancar esses fiscais. E aproveitando, queria saber a última vez que o senhor conversou com o presidente. Muito bem. Essa questão, né, das doações, ela ainda está, vamos dizer assim, no terreno das intenções. Então, enquanto não houver nenhum assunto concreto, né, não há o que ser levado ao presidente prematuramente. Tá? Essa é a realidade. Né? O que a gente sabe é que alguns governos já disseram, não, nós colocaremos recursos à disposição. E tem também, né, aqui no Brasil, entidades privadas, né, grupos de investidores, né, ou de empresas que têm interesse em aportar recursos para projetos e programas específicos. Né? Então, a gente procura fazer esse casamento entre projetos existentes nos estados da Amazônia Legal e empresas que querem participar, não é, desse processo. Em relação ao presidente, conversei com ele segunda-feira, né, 2 dias atrás, na cerimônia ali do lançamento da plataforma digital lá da Secretaria de Governo. Tá bem? Sim, pô, lógico, já respondi isso aí. Tá bom? Não, temos que agradecer. Hein? Encerramos. Não, ainda não tem nada concreto. É só uma possibilidade. General, encerramos a entrevista. Vamos citar quais são os 11 municípios, o nome dos municípios. Hein? Ele vai passar, o Patielli vai passar para vocês. Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. São os 4 estados. O Patielli passa para vocês aí. Nós complementaremos alguma informação. Muito obrigada, general.